Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pessoal, passando para mostrar essa obra aqui para vocês. É uma teologia sistemática, histórica e filosófica. Eu sei que esta é uma obra já há muito tempo no acervo brasileiro, né? Ela foi publicada pela Shed Publicações. Provavelmente você vai encontrar hoje ela com uma outra capa, né? Essa obra de Alistair McGrath. Aqui você vai ver aqui quem é ele. Alistair McGrath estudou nas universidades de Cambridge, Oxford e hoje é professor de teologia histórica na Universidade de Oxford. Ele tem lecionado nas áreas de teologia sistemática, ciência da religião, espiritualidade e apologética. É autor de muitos livros, entre os quais Paixão pela Verdade, O Deus de Dawkins, publicados pela Shed Publicações, e Apologética Pura e Simples, A Gênese da Doutrina e Creio, publicado por Edições Vida Nova. O Dr. McGrath é considerado um dos mais influentes pensadores cristãos da atualidade. Então, o homem é fera mesmo. Então, essa teologia sistemática aqui, ela não aborda só a sistemática, ela aborda a filosofia e a história também, né? Que é o desenvolvimento do pensamento cristão, o desenvolvimento dos dogmas da fé, enfim. Essa teologia sistemática é muito boa, boa mesmo, boa demais. Aqui tem aqui a missão do autor neste livro é apresentar os temas básicos da teologia cristã. Assim, ele parte do pressuposto que o leitor não domina o assunto. Portanto, este livro se propõe a apresentar e explicar os seguintes aspectos da teologia cristã: seus conceitos fundamentais, a forma como esses conceitos foram criados e defendidos, o vocabulário básico da teologia cristã, especialmente os termos técnicos, os principais debates que influenciaram o pensamento cristão nos últimos 2000 anos, as principais figuras do mundo intelectual que ajudaram a construir a teologia cristã ao longo da história. Esse livro aqui já faz um tempo que eu tenho, tanto é que ele está até mordidinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, uma cachorrinha minha, ela deixei no baixo e ela acabou mastigando aqui quando ela era filhote. Mas ainda bem que não destruiu tudo, né? Mas quase que comeu o meu livro. Mas enfim, aí eu vou mostrar para vocês aqui o sumário. Quer ver, ó? Esse aqui é um sumário resumido, mas eu vou mostrar o sumário completo para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que nesse livro o McGrath trata. Tá vendo? Ó? Principais marcos, períodos, temas e personalidades da teologia cristã, aí o período patrístico, tá? Que vai do ano 100 até o 451, teólogos fundamentais desse período: Justino Mártir, Irineu de Leão, Orígenes, Tertuliano, Atanásio, Agostinho de Hipona, progressos cruciais da teologia, a ampliação, tudo dentro desse período, de 100 a 451, a ampliação do cânon do Novo Testamento, o papel da tradição, a relação da teologia cristã com a cultura secular, a definição dos credos ecumênicos, daqueles concílios, né, que começa lá em Nicéia, né, ele vai tratar também nesse livro aqui, tá, a respeito daqueles termos teológicos como união hipostática e tantos outros que foram desenvolvidos nesse período, ó, as duas naturezas de Cristo, a doutrina da Trindade. Para quem gosta tanto do desenvolvimento da doutrina quanto da história por trás desse desenvolvimento, esse livro é essencial, muito bom, viu? E aí, a doutrina da igreja aqui, doutrina da graça, a Idade Média e o Renascimento, de 1050 a 1500, aí tem todas essas pessoas, esses nomes aqui importantes, a Idade Média, o Renascimento, o escolasticismo, teólogos fundamentais desse período: Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, Erasmo de Roterdã, muito importante. Períodos da Reforma e da Pós-Reforma, aqui você vai ver
a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma radical, a reforma católica, teólogos fundamentais, Martinho Lutero, João Calvino, Eurico Zwinglio, marcos na literatura, movimento pós-reforma, ortodoxia protestante, catolicismo romano, puritanismo, pietismo, aí a Idade Moderna com o iluminismo, nesse período aqui o romantismo, o marxismo, o protestantismo liberal, o modernismo, a neo-ortodoxia, catolicismo romano, ortodoxia oriental, o feminismo, o pós-modernismo, a teologia da libertação, teologia negra, pós-liberalismo, o evangelicalismo, né, o movimento carismático e o pentecostalismo que surgiram nesse período, as teologias dos países em desenvolvimento. Aqui, fontes e métodos, estudo bíblico, teologia sistemática, teologia histórica, pastoral, filosófica, espiritualidade ou teologia mística. As fontes da teologia, o Antigo e Novo Testamento, Palavra de Deus, teologia narrativa, métodos de interpretação bíblica, muito legal isso aqui. Teorias sobre a inspiração das Escrituras, muito legal também. Razão e revelação, 3 modelos. O deísmo é interessante, que é aquela teologia que ensina que Deus que deu início à criação, mas se afastou. Ele é totalmente transcendente, mas não é imanente, ele não se revela, né? É como se fosse um grande relojoeiro que deu corda e se afastou e deixou o mundo funcionando sozinho. O racionalismo iluminista, as críticas ao racionalismo iluminista, né? A tradição fundamentada na única fonte, conhecimento de Deus, né? Que é a doutrina da revelação geral, revelação especial, filosofia e teologia, o início de um diálogo, enfim, teologia cristã, a doutrina da Trindade, os 6 modelos, os capadócios, Agostinho de Hipona, Karl Barth, Karl Rahner, Robert Jensen, John Macquarrie, a controvérsia filioque, enfim, gente, é muita coisa que tem nesse livro, é muita coisa mesmo. A doutrina da salvação em Cristo, a história da fé é uma nova agenda cristológica, a doutrina da pessoa de Cristo, a doutrina dos sacramentos, as doutrinas da natureza humana, do pecado e da graça, a doutrina da igreja, o cristianismo e as religiões mundiais, e as últimas coisas, a esperança cristã. Muito bom, demais, demais, demais esse livro aqui, viu, meus irmãos? Eu li bastante coisa dele, tanto é que vocês estão vendo aí, rabiscado, grifado. Esse livro é muito bom, muito bom. Eu recomendo, porque é um livro que você vai usar bastante nas suas pesquisas aí. Você que gosta de teologia, que gosta desses temas teológicos, adquira o livro, muito bom. Acredito que o valor dele é bem acessível também. E é isso aí, gente. Fica mais uma dica de leitura, que com certeza vai enriquecer muito a sua vida espiritual e seu crescimento. Deus te abençoe.